Boa noite, o meu nome é Bárbara, eu sou professora aqui no Rio de Janeiro, eu estou na direção do CEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, e eu sou militante da Corrente Socialista das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, é a CST, que é uma corrente do PSOL. Então, queria dizer que para a gente, especialmente para mim, é um momento bastante emocionante, né? A gente está aqui organizando essa atividade que, na verdade, é o encerramento de uma campanha internacional que a gente desenvolveu durante esse último mês, né? Depois que o nosso companheiro Bruno, que está aí do outro lado conosco, é o Bruno Gari, ele foi injustamente punido pela empresa Conlurb, que é a companhia de limpeza urbana aqui do município do Rio, onde ele trabalha, porque ele estava denunciando as péssimas condições de trabalho que não só ele, mas toda a categoria estava sendo submetida durante a pandemia. Essa campanha, ela foi abraçada por diversos dirigentes de partidos políticos, sindicalistas, representantes do movimento estudantil, intelectuais, artistas. E hoje, nesse ato, a gente vai ter um pouco a expressão e a representação do que foram as mais de 600 assinaturas que se somaram ao abaixo-assinado pela retirada da punição ao Bruno, né? Destacando que essa luta continua, né? Porque o ataque que os governos e as patronais continuam fazendo para a nossa classe, né? Inclusive se aproveitando da situação da pandemia para nos atacar mais, está sendo respondida, inclusive pelos trabalhadores e as trabalhadoras da Conlurb, né, que seguem insistentes aí contra os ataques da empresa e do governo, da prefeitura. A gente queria fazer um agradecimento especial aos companheiros da UIT, né, a Unidade Internacional dos Trabalhadores, da qual nós da CST somos parte, né, e a nossa internacional foi muito importante porque encampou essa campanha, né, deixando muito claro que a luta da classe trabalhadora é uma luta internacional. E aí a gente teve apoio, gente, de dirigentes sindicais, de movimentos do Chile, da Argentina, da Bolívia, Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos, Itália, Portugal, Estado Espanhol, Turquia. Então, assim, foi muito importante ver que em todo o mundo existem trabalhadores dispostos a prestar essa solidariedade de classe. Então, desde já, a gente deixa o nosso muito obrigado aos companheiros e às companheiras da UIT. Agora a gente vai passar, obviamente, para ouvir o nosso companheiro Bruno, né? E aí a gente quer que ele relate um pouco como é que foi a situação, inclusive como vocês estão trabalhando, né, porque os trabalhadores da limpeza urbana são trabalhadores de serviços essenciais e não estão recebendo as condições necessárias, né? Além de todos os problemas que estão atravessando pela política da empresa, né? O Bruno, ele é gari, né, trabalhador gari, ele é membro da CIPA na gerência onde ele trabalha e ele é uma figura muito importante porque ele foi parte da direção das greves que foram muito marcantes, né? A gente tem a greve histórica de 2014, né? E o Bruno é um lutador incansável pelas reivindicações da categoria. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz, Bruno, de estar aqui com você, de ter você aqui com a gente, e queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi a situação, enfim, fala com a gente. Boa noite, companheiros e companheiras, quem está acompanhando. Primeiro, eu queria agradecer pela atividade,
Eu acho que essa atividade é muito importante, tem um marco, que essa atividade não reflete somente a perseguição ao companheiro Bruno, mas é contra a política autoritária, a política de assédio moral, a política dos governos e dos patrões que tentam calar a classe trabalhadora no momento que se organiza por as suas reivindicações, em meio a uma pandemia que é muito brutal, e a gente uma categoria fundamental de limpeza urbana, um serviço essencial. E esse ato está diretamente vinculado à necessidade de resposta coletiva da classe, não só dos trabalhadores da Conlub, mas dos trabalhadores de outros setores, e receber essa solidariedade para nós, em particular para mim, estou bastante satisfeito, é muito emocionante e é fundamental. Primeiro que a situação da classe trabalhadora é uma situação em meio a uma pandemia muito grave. A gente está vivendo um período na história muito difícil assim, da humanidade. Os governos e os patrões, em meio à pandemia, em meio ao processo e o desenvolvimento do sistema capitalista, eles estão tentando atacar todos os direitos e as conquistas da classe trabalhadora. E no Brasil não é diferente. Em meio a uma pandemia, a gente tem uma série de medidas do governo Bolsonaro, um governo genocida, um governo que minimizou a pandemia, que no início dizia que era uma gripezinha, e nada diferente da política do Witzel, do Crivella, à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro, e todos eles, de fato, representam a mesma política. Eles querem garantir encher os bolsos dos banqueiros, dos empresários, em contrapartida, atacando os direitos da classe trabalhadora, precarizando as condições de vida, de saúde. E, nesse marco, nós somos uma categoria que não paramos em meio à pandemia. A situação da categoria já era ruim anterior à pandemia, e com a pandemia se aprofundou. A nossa primeira luta foi uma luta por sabão e água potável, para ter dimensão. E os processos começaram a se desenvolver em cada local. Existiram vídeos de companheiros denunciando as condições de trabalho, denunciando a precariedade. E o caso mais emblemático foi da gerência do Norte Shopping, na qual eu sou cipeiro. Nesse processo, desde o início da pandemia, a categoria, por pressão, conseguiu vitórias parciais, que foi a redução da escala, que foi álcool em gel, e fruto da política de reabertura da Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Crivella acabou com isso e colocou todos os trabalhadores a retomarem a sua atividade em locais completamente insalubres, precários, sem nenhuma testagem para a categoria, que é tão essencial. E a partir daí, da indignação, da insatisfação, eu fiz um vídeo denunciando as condições de trabalho, não só da minha gerência, mas do conjunto dos trabalhadores da Conlub, da Coleta, que seguiu bravamente trabalhando em meio à pandemia, que não teve afastamento, dos garis escolas, dos garis hospitalares, e seguimos garantindo a limpeza dessa cidade, porque, de fato, a gente sobrevive do nosso emprego. E nesse marco, por denunciar as condições de trabalho, por denunciar a precariedade, a empresa me puniu por estar denunciando e exigindo condições de trabalho na minha gerência. É um absurdo o que a empresa fez, porque isso está diretamente ligado, porque a nossa categoria é muito massacrada. E nesse marco a gente precisa enfrentar esse processo, e foi fruto dessa indignação, desse sentimento, que eu resolvi fazer o vídeo, porque é um absurdo a Conlub me punir, primeiro, porque ela, na punição, ela diz que condições de trabalho, mas em vários locais não tem feito a garantia dos uniformes, não estão sendo trocados como determina o acordo coletivo. Ela diz que garante condições adequadas, mas a única coisa que nós recebemos desde o início da pandemia foram 2 máscaras de pano, e também não tem testagem na categoria. Então, essa situação nos levou a fazer isso.
E o estopim dessa denúncia foi que a mãe de um companheiro nosso, do Thiago, ela faleceu de Covid. Esse companheiro não teve os 15 dias de afastamento e seguiu trabalhando, colocando a saúde desse companheiro em risco e colocando a saúde dos trabalhadores também, que já têm os refeitórios, os banheiros bastante precários. E logo depois de 20 dias, o pai desse companheiro morre de insuficiência respiratória. Então aquilo foi um estupim, é inaceitável que os governos não respeitem e, de fato, não garantam condições para os trabalhadores de serviço essencial seguirem sua atividade. No momento que, ao invés deles garantirem condições de trabalho, valorização da categoria, eles atacam quem está denunciando as condições de trabalho. Isso é admissível numa categoria completamente essencial, completamente importante, não só no Rio de Janeiro, mas trabalhadores de limpeza urbana são fundamental em qualquer lugar. Então, fruto desse vídeo, eles me puniram. Logo após desse processo, houveram algumas mudanças. Fruto da pressão, fruto da indignação, a gente começou uma campanha desenvolvida com abaixo-assinado da categoria. Foi muito importante a resposta que a categoria deu de imediato. A gente organizou um abaixo-assinado no meu local de trabalho e todos os trabalhadores assinaram contra a punição, repudiando a atitude da empresa e reafirmando tudo aquilo que eu havia colocado no vídeo. E esse abaixo-assinado estendeu por várias gerências. Isso foi muito importante, porque aonde a gente chegava tinha solidariedade, aonde a gente chegava tinha apoio. Tu não tá sozinho, estamos juntos. E isso foi importante também para marcar a campanha e também para saber que os trabalhadores e as trabalhadoras, nesse momento, a única ferramenta que a gente tem para enfrentar os governos e os patrões são a organização pela base da categoria. E além da campanha, o processo de solidariedade foi determinante, porque, bom, é ótimo a gente olhar para o lado e os companheiros dizerem que a gente não está sozinho, porque essa punição, ela se desenvolveu a partir que a Colurb queria colocar um exemplo para a categoria, porque a Colurb sabe que não vai me intimidar, a Colurb sabe que eu vou até o fim pelas condições de trabalho e pela valorização da minha categoria. Mas foi uma política para intimidar os companheiros e as companheiras que seguem lutando em cada local de trabalho. Igual a atividade que a gente teve ontem no sindicato, que a companheira falou, que o gerente reuniu com ela e falou, tá vendo ficar perto do Bruno? O que aconteceu com a punição? E a punição não amedrontou a categoria. Pelo contrário, a punição só elevou o espírito de unidade e de organização, porque era essa a resposta que a Colurb queria dar em relação à punição. Para intimidar a classe trabalhadora, para intimidar os garis a não se organizarem, a não lutarem por condições de trabalho em meio a uma pandemia e também pelos seus direitos. Eu acho que o papo a gente vai desenvolver, mas o centro da questão, e eu estou muito emocionado, assim, é fundamental esse apoio, esse ato em solidariedade a todos os trabalhadores e trabalhadoras perseguidos nesse momento por todos os governos e os patrões. Ô, Bruno, e teve também um abaixo-assinado, não teve? Da categoria de apoio a você, né? O pessoal fez um abaixo-assinado. E, então, assim, o importante é a gente ver que Bruno é um cara muito querido na categoria, né? Acho que teve. Depois ele explica melhor como é que foi o abaixo-assinado, quantas assinaturas teve, mas também fora da categoria, né? Então, a gente vai mostrar, para ilustrar um pouco essa extensa campanha, a gente vai mostrar algumas saudações, tá? Então, a ideia é a gente assistir alguns blocos de vídeos de diversos companheiros e companheiras. Nesse primeiro bloco, a gente vai ter a representação dos companheiros das centrais sindicais combativas, né, como é o caso do companheiro Atenágoras, da Secretaria Executiva Nacional da CSP com Lutas. Tem o companheiro Ricardo Big, que é secretário de Relações Internacionais da Intersindical. E também a gente vai ver os representantes do Sintuf, que é um sindicato muito combativo aqui no estado do Rio de Janeiro.
e vai estar falando pelo Sintuf o companheiro Pedro Rosa, e também a gente vai ter a fala do companheiro do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Diego Vitello, que inclusive está batalhando na construção de uma greve contra os ataques aos acordos coletivos da categoria. Aliás, eles receberam hoje o anúncio de uma redução de 10% no salário. Nesse bloco, a gente vai ter também a saudação do companheiro Eduardo Henrique, que é da direção do Sindipetro RJ, e também da companheira Nancy Galvão, tá? Que ela é dirigente do PSOL e também é integrante da corrente Luta Socialista. Agora a gente vai ver os vídeos aí, vai passar aqui para todo mundo ver. Aos trabalhadores da limpeza urbana. Em qualquer parte do planeta, cada um de nós por um segundo já compreendeu a importância desse serviço. Pois bem, em nome da CSP com Lutas, estou aqui para declarar total solidariedade e apoio à luta do Bruno, uma liderança da limpeza urbana da cidade do Rio de Janeiro, perseguido por, em meio à pandemia, lutar por melhores condições de trabalho e o mínimo de garantia de proteção, de EPIs, de condições de trabalho, por assim dizer. Portanto, a nossa central, a CSP com Luta, Central Sindical e Popular, declara aqui todo apoio e solidariedade à luta do camarada Bruno, que significa a luta de todos os trabalhadores da limpeza urbana do Rio de Janeiro e do país. E perseguição política por quem luta, nunca mais. Isso é intolerável, por isso nós estamos aqui para declarar toda a força, a luta e a solidariedade a essa categoria tão importante para as nossas vidas. Olá companheiros, olá companheiras, eu sou Ricardo Saraiva Big, secretário de Relações Internacionais da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Em primeiro lugar, nós queremos hipotecar o nosso total apoio à luta dos garis do Rio de Janeiro e se solidarizar com o companheiro Bruno da Rosa Gari, membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes em seu local de trabalho, que foi suspenso por 5 dias por denunciar o não fornecimento da Colurb de equipamento necessário para o trabalho dos garis. Nesse sentido, Bruno vem sofrendo perseguições com transferências e até demissões arbitrárias, que revertida após um ano de luta da categoria. Não há perseguição e autoritarismo na Colurb. Todo o apoio à luta dos garis e solidariedade ao companheiro Bruno da Rosa. Viva a luta dos garis do Rio de Janeiro. Desde 2014, os garis do Rio de Janeiro se transformaram num símbolo nacional de luta e de enfrentamento. Ao ajuste fiscal, a retirada de direitos, enfrentaram Eduardo Paes, enfrentaram uma burocracia sindical tão vendida que é para a televisão dizer que era contra a greve. Enfrentaram, inclusive, demissão, né? O prefeito chegou, na época, a demitir 300 garis, lideranças, que com a sua rebeldia nacional pararam o carnaval e mostraram para o mundo inteiro como tem que se lutar. Nesse processo, contagiaram as categorias de que era possível enfrentar os patrões, os prefeitos e efetivamente a burocracia. Foram um símbolo. Nós do Sintuf, dos servidores das universidades, também no processo de contagiado pelos garis, chegamos até a fazer a camisa da nossa greve naquele ano, foi a camisa em homenagem aos garis, tinha a cor daquele processo de luta. E naquele processo de luta se destacavam algumas lideranças e a principal era o companheiro Bruno. Na greve de 2014, depois de 2015, nós estivemos juntos pelo Sintuf, como militantes do combate da CST, e foi um orgulho aprender com esses companheiros e ter lado a lado o companheiro Bruno, uma referência, e com ele aprendemos e sabemos o quanto o processo de perseguição estaria colocado. Naquele momento com Eduardo Paes, depois com Crivella e agora, escandalosamente, nesse processo de pandemia, quando o companheiro Bruno tem coragem de denunciar as péssimas condições de trabalho, novamente ele é perseguido. Por isso, nós estamos aqui colocando novamente a nossa solidariedade, nosso apoio e dizer não só ao Bruno, mas a todos os ativistas garis que essa batalha eles não estão sozinhos. É preciso
acabar com esse processo de perseguição, é preciso dar condições aos trabalhadores que estão na linha de frente, inclusive na saúde pública urbana, municipal, e é preciso, obviamente, ser solidário ao companheiro Bruno. Seguir a luta, porque esses prefeitos, esses governos não vão nos derrotar. Meu nome é Diego Vitello, eu sou trabalhador do metrô aqui na cidade de São Paulo e também sou diretor do Sindicato dos Metroviários. Eu venho manifestar meu apoio e minha solidariedade ao companheiro Bruno da Rosa, que foi o gari que denunciou a falta de equipamentos de proteção individual na Conlurb, no Rio de Janeiro, e justamente por essa denúncia correta que fez e que teve apoio e solidariedade da categoria dos garis, ele sofreu uma suspensão de 5 dias por parte da empresa com o aval do prefeito Crivella. Então, frente a esse absurdo, é preciso que todo o movimento sindical se manifeste, apoie, se solidarize com o companheiro Bruno da Rosa, porque nós temos sim que continuar denunciando as más condições de trabalho. Nós estamos no meio de uma pandemia que é muito grave, que ainda continua muito forte no nosso país, e exigir equipamentos de proteção individual é o que nós temos que fazer, e por isso a nossa solidariedade aí total e restrita ao companheiro Bruno, e a nossa exigência que a direção da Conlurb e a prefeitura do Crivella parem de perseguição aos trabalhadores e retirem imediatamente a suspensão do companheiro Bruno da Rosa. Esse é o nosso recado. Eu sou Nancy, professora da Rede Estadual de São Paulo, da Executiva Estadual do PSOL e de Luta Socialista. Nós nos somamos à campanha internacional em defesa do companheiro Bruno da Rosa. É um absurdo que, em plena pandemia, categorias de serviços essenciais, como os trabalhadores da limpeza pública do Rio de Janeiro, não tenham as condições adequadas de trabalho, os EPIs necessários. Mais absurdo ainda é que esses trabalhadores, quando protestam, sejam punidos, sejam penalizados pela empresa. Está claro, o governo Bolsonaro, o governo Dória aqui de São Paulo, como o governo Witzel do Rio de Janeiro, todos são genocidas, não se importam com os trabalhadores e as trabalhadoras. Nós, de Luta Socialista, fazemos um chamado às lideranças sindicais, os movimentos sociais, a engrossarem essa campanha. Porque mexeu com um, mexeu com todos. Precisamos unificar as nossas lutas para construir de fato uma greve geral nesse país pelo direito à vida. Queria mandar um grande abraço para o companheiro Bruno, trazer solidariedade do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e de todo o país, da nossa Federação Nacional, dizer que nós vamos cerrar fileiras na sua defesa, na defesa de todos aqueles que ousaram denunciar as condições que são submetidos os garis, os profissionais de saúde, os petroleiros, em cada local de trabalho que tem arriscado sua vida, que tem dado seu sangue para garantir os serviços essenciais à população e recebem de troca justamente a perseguição, o cerceamento à liberdade de expressão, inclusive do seu dever de membro da CIPA, de denunciar, de exigir as condições mínimas de saúde, de higienização do local de trabalho, do álcool gel, da água e sabão, que até isso estava faltando. E esses companheiros, assim como o Bruno, que foi uma liderança da greve desde então, né, de 2014, desde então tem sido perseguido. A gente queria dizer que a gente está junto e que não vamos deixar nenhum tipo de perseguição contra quem traz a verdade e quem exige os direitos, as condições de saúde e a defesa da vida de cada trabalhador. É isso aí, Bruno, estamos juntos, força, e vamos fazer uma grande campanha em sua defesa. Pessoal, é muito emocionante, né?
a gente vê É muito emocionante a gente ver o apoio que o Bruno tem recebido, né? Ver os companheiros sindicalistas prestando todo esse apoio. E só para destacar que nesse momento que a gente está vivendo, né? Aliás, essa semana foi anunciada a demissão de 747 trabalhadores da Renault, né? E os trabalhadores estão respondendo, construindo uma greve, né? Então, desde já, a gente queria prestar também, aproveitar esse momento, né, entre trabalhadores e trabalhadoras para prestar a nossa solidariedade à greve dos trabalhadores da Renault. Nesse segundo bloco que a gente vai ver do apoio, a gente vai ver partidos políticos e parlamentares que têm se posicionado permanentemente, né, contra os governos e as arbitrariedades das patronais, e são aliados nossos nessa luta, né? Primeiro, queria destacar muito o papel do companheiro que é vereador aqui no Rio de Janeiro, é o Babá. O Babá, ele também é militante da CST, da Corrente Socialista das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, e ele sempre coloca o mandato dele à disposição da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras da Conlurb, dos garis. Por exemplo, inclusive eles estão numa batalha para garantir o cumprimento de uma lei que a Conlurb lave os uniformes dos garis, né? Foi uma lei que já foi aprovada, inclusive é de autoria do vereador Babá, e que, infelizmente, a Conlurb não cumpre, inclusive nesse momento de pandemia. Isso, inclusive, era parte da denúncia que o Bruno fazia, né? Então, segue nessa luta, e que é parte de uma conquista, né, da mobilização dos trabalhadores de garis e do espaço que eles conquistaram com todas as greves e lutas que eles vêm protagonizando. Então, nesse bloco, a gente vai ver a solidariedade do vereador Babá, que é do PSOL, aqui do Rio de Janeiro, o Juliano Medeiros, que é presidente do PSOL, presidente nacional do PSOL, o Zé Maria, que é dirigente nacional do PSTU, e a Fernanda Melchiona, que é deputada federal pelo PSOL. Alô, companheiros e companheiras, sou Babá, militante da CST e vereador do PSOL no Rio de Janeiro. Estamos aqui para prestar total solidariedade ao companheiro Bruno, que vem sendo atacado pela direção da Conlurb e pelo prefeito Crivella, justamente porque defende os interesses da categoria. Essa discussão é importante travar, porque nós não podemos mais aceitar que o companheiro Bruno seja atacado, uma liderança dos garis, justamente porque luta. Em todas as lutas que o nosso mandato esteve presente com os garis, o companheiro Bruno estava na linha de frente. Esse processo nós não podemos esquecer. E por isso é tão importante impedir esse absurdo que a direção da Conlurb está querendo fazer contra o companheiro Bruno. Mas não é apenas contra o companheiro Bruno. É para intimidar a categoria, tanto a direção da Conlurb como o prefeito Crivella, porque sabem que os garis já pararam essa cidade em 2014, durante o governo de Eduardo Paes, em pleno carnaval, porque foram desrespeitados. Ela está especialmente preocupada porque ela não paga os direitos dos trabalhadores. O salário dos garis está congelado desde março. As férias, que era para ser agora esse segundo semestre, eles suspenderam para não pagar o abono de 70% da categoria. Eles não fazem concurso público, obrigam a sobrecarga dos trabalhadores garis, e além disso, uma lei de nossa autoria, de 2015, o prefeito Crivella nem a direção da Conlurb cumprem, que é para obrigar a eles lavarem a roupa dos garis. E em plena Covid-19, os garis são obrigados a levarem suas roupas sujas para poder lavar junto com a roupa da família, colocando em risco a família dos garis. Por isso, Bruno tem todo o nosso apoio. E nós vamos provar mais uma vez que vamos derrotar
essa direção da Conlurb, os seus gerentes que já caíram e outros que possam vir, para poder, na verdade, impedir que esses ataques aconteçam. E o Bruno esteve sempre na linha de frente dessas lutas, enfrentando Eduardo Paz, agora o Crivella, e também na luta contra Witzel, contra Bolsonaro. Essas medidas que eles fazem para tentar tirar as pessoas da quarentena colocam em risco a vida das pessoas. Por isso, a luta do Bruno em defesa da vida, em defesa da luta, é muito importante. E os garis vão, na verdade, mostrar para a direção da Conlurb e para o prefeito dessa cidade que não podem, na verdade, punir o companheiro Bruno por ele estar lutando pelos interesses da vida dos garis, dos trabalhadores. É isso aí, companheiros. Um grande abraço e vamos continuar na luta. Olá, companheiros, companheiras. Eu sou Juliano Medeiros, presidente do PSOL, e estou aqui para trazer o nosso apoio, o apoio do nosso partido, ao Bruno Gari e a toda a categoria dos garis que estão na luta em defesa dos seus direitos, em defesa da vida e em defesa da democracia. Vocês sabem, nós vivemos uma crise profunda no Brasil, uma crise que já vinha de antes da pandemia do coronavírus, que era econômica, era social, era política, uma crise que vinha jogando cada vez mais gente no desespero, na fome, no desemprego, e com a pandemia do coronavírus se tornou uma crise de proporções inéditas. Nunca o país esteve tão perto do desastre como está colocado agora, e boa parte dessa responsabilidade é do Jair Bolsonaro, são dos governadores e também dos prefeitos, que não tiveram a firmeza de enfrentar os lobbies do comércio, do transporte, e agora estão abrindo novamente esses setores para funcionarem normalmente, como se nós não tivéssemos mais de 1.000 mortes por dia em todo o país. Diante desse contexto, desse cenário, lutar é um direito de todo brasileiro e brasileira que quer salvar sua vida, quer salvar o seu emprego, quer proteger sua família e aqueles que amam. Por isso, lutar tem que ser um direito e não pode ter nenhum tipo de perseguição aí a esse direito. Por isso, o nosso apoio ao Bruno Gari, por isso a nossa solidariedade aos companheiros e companheiras que têm uma trajetória de luta, têm uma trajetória de comprometimento com os direitos sociais, com o serviço público de qualidade. Nós não vamos aceitar nenhum tipo de perseguição, seja o Bruno, seja qualquer lutador social. Por isso, ele e toda a categoria dos garis têm o nosso apoio. Contem com o Partido Socialismo e Liberdade, nós estamos juntos nessa luta. É inacreditável o comportamento que têm os dirigentes das grandes empresas em relação aos seus empregados, especialmente neste momento que vive o país. Eu falo aqui do exemplo da direção da Conlurb, do Rio de Janeiro. A punição aplicada por essa empresa ao companheiro Bruno da Rosa é um verdadeiro absurdo. Absurdo do ponto de vista trabalhista, porque aquilo que o companheiro reivindicava e denunciava a empresa por não atendê-lo é o fornecimento de EPI, de equipamento de proteção individual, garantida por lei a todos os empregados e empregadas da empresa. Nesse momento, especialmente que o país vive, de pandemia de coronavírus, essa imensa crise de saúde pública em que está imerso o Brasil e o Rio de Janeiro, é mais importante ainda o fornecimento dos EPIs, pois se trata de proteger a saúde do Bruno, dos seus companheiros e companheiras de trabalho e da população que tem contato com eles. Defesa da saúde e da vida. E a empresa reage com punição. É dessa forma que os capitalistas, que os dirigentes das grandes empresas veem a classe trabalhadora. Eles não estão nem aí se vão adoecer, se vão morrer. O que importa para eles é o lucro. Isso é o capitalismo. E justamente por isso, gente, é necessário protestar em todo o país contra essa punição aplicada ao companheiro. É preciso que as instituições que se reclamam defensoras da democracia se manifestem e exijam a anulação dessa punição. E é por essa razão que eu passo aqui, em nome do PSTU, para expressar o meu apoio e o nosso apoio, o apoio do nosso partido ao companheiro Bruno da Rosa e a sua luta, e para exigir da Conlurb a anulação imediata da punição aplicada ao companheiro. Oi, eu sou a Fernanda Melchiona, estou líder do PSOL e deputada federal pelo Rio Grande do Sul aqui na Câmara dos Deputados e quero deixar a nossa solidariedade
do Partido Socialismo e Liberdade, das nossas figuras públicas e a minha, para o Gari Bruno, que é um referente da luta dos trabalhadores que fazem esse trabalho extremamente importante para as cidades, que já sofrem com os baixos salários e que, além de tudo isso, durante a pandemia estão ainda mais precarizados, sem os equipamentos de proteção individual, sem a proteção da vida desses trabalhadores e ainda a tentativa de criminalização às lideranças que lutam como o Bruno. Então, Bruno, estamos contigo, não aceitaremos nenhuma retaliação, nenhuma criminalização à tua luta. Lutar não é crime, lutar é necessário para devolver direitos e garantir conquistas à classe trabalhadora e à juventude. Parabéns pela tua luta, conte conosco na luta contra as retaliações e contra a repressão que tu vem sofrendo e certamente exemplos de luta, de coragem como a tua inspiram a classe trabalhadora, os garis no Rio de Janeiro, mas também essa categoria importantíssima no Brasil inteiro. Conta com a gente na luta. A gente é muito grato, né, a todo o apoio desses e dessas parlamentares, né, e a gente também recebeu muito apoio de intelectuais, juristas, setores do movimento estudantil, artistas, né, que também se somaram a essa campanha. Né? A gente queria agradecer o humorista sagaz, né, sempre crítico, o Gregório Duvivier, o professor da Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio, um grande companheiro, Adriano Dias, que ele é trabalhador dos Correios, né, milita na oposição ao sindicato, e ele é dirigente também da CST, da nossa corrente, a Corrente Socialista das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, da CST-PSOL. Tem o companheiro Gabriel Henrice, que é secretário-geral da UNE, e a companheira Laís Sattler. A Laís, ela é do Centro Acadêmico de de Psicologia da UF, né? E também é da direção do coletivo de juventude Vamos à Luta. Então, agora a gente vai assistir esses companheiros e essas companheiras e o apoio deles a essa campanha. Olá, queria manifestar meu apoio ao Bruno Gari e a todos os garis que estão trabalhando aí durante essa pandemia. Quem não sabe, o Bruno Gari está lutando por melhores condições de trabalho e sofreu uma retaliação dentro da Conlurb, justamente porque se manifestou publicamente, né, exigindo melhores condições de trabalho, condições dignas e que garantam a sobrevivência dos garis em meio à pandemia. Então, basicamente, EPIs mesmo, medidas de proteção, que só chegaram depois que o Bruno e outros garis, não é, exigiram. Então, obrigado aí, Bruno, pela sua luta. Tamo junto, toda a solidariedade a você e a todos os garis, que são um setor essencial nessa pandemia. Os garis estão se expondo para que todo mundo consiga ficar em casa. Então, obrigado mesmo a todos os garis, a sociedade está com vocês e vocês vão ganhar essa luta, porque essa luta não é só de vocês, é de todo mundo. Tamo junto. Bruno da Rosa é uma importante liderança sindical dos garis do Rio de Janeiro. Ganhou destaque em 2014 nas greves por melhores condições de vida e de salário. Agora, durante a pandemia, Bruno tem lutado para garantir aos trabalhadores equipamento de segurança. Uma luta importante para assegurar a saúde dos trabalhadores, a saúde da família dos trabalhadores e a saúde de todo o povo carioca. Sem equipamento de segurança, os garis, que têm o pesado trabalho de higienizar a cidade, acabam se transformando em vetor de transmissão do coronavírus. Qual foi a resposta da direção da Conurb? Ao invés de comprar os equipamentos de segurança, puniu o Bruno. O Bruno não está sendo punido por ser mau trabalhador, é um trabalhador exemplar. Não está sendo punido porque roubou, como faz o andar de cima do governo Witzel. Está sendo punido por lutar pelo conjunto dos trabalhadores. É uma luta dos garis, é uma luta de todos os trabalhadores brasileiros. É inaceitável qualquer tipo de punição ao Bruno. Ao punir o Bruno, a presidência da Conurb está punindo todos os garis, todos os trabalhadores brasileiros e está ferindo a democracia que garante equipamento de segurança ao trabalho essencial. E o gari é um trabalhador essencial.
Sou Adriano Dias, militante da CST e trabalhador dos Correios. Eu quero deixar todo o meu apoio, toda a minha solidariedade ao Bruno Gari. Esse companheiro foi injustamente punido pela Conlurb por denunciar a falta de condições de trabalho nos garis do município do Rio de Janeiro. É um absurdo que no meio da pandemia, uma categoria que não parou, né, após um companheiro denunciar a falta de condições de trabalho, esse companheiro seja punido. Quero deixar todo o nosso apoio, nossa solidariedade, denunciar todo tipo de perseguição que esses trabalhadores vêm sofrendo aqui na base da Conlurb por conta do prefeito Crivella e da direção da empresa. Queremos deixar nosso apoio, chamar a solidariedade aí das centrais sindicais, dos partidos políticos, das representações políticas, deixar nosso apoio aí, construir essa rede de solidariedade, porque é inaceitável o que o prefeito Crivella e a direção da Conlurb fez com o Bruno Gari. Vamos à luta, vamos com toda a força aí, rumo à retirada de punição do companheiro Bruno Gari. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Henrique, sou secretário-geral da UNE, faço parte do Movimento Correnteza e também sou militante da Unidade Popular. E estou aqui hoje nesse ato político para fazer uma saudação à luta pelos direitos do companheiro Bruno da Rosa, uma importante liderança dos garis aqui no Rio de Janeiro e também um grande lutador das causas populares do nosso estado. Já que, infelizmente, nesse período da pandemia da Covid-19, os trabalhadores têm tido seus direitos retirados, têm sido submetidos à precarização do trabalho por conta dessa política criminosa ostentada e também arquitetada pelo governo federal, pelo governo do Bolsonaro, e representada aqui no estado do Rio de Janeiro pelo governo do estado, pelo Wilson Witzel, e também pelo município via a pessoa do Marcelo Crivella, que tem tentado perseguir o Bruno da Rosa, já que o que o Bruno tem feito tem sido lutar pelos direitos dos trabalhadores da sua categoria, a categoria dos garis. Já que também, além dos garis, boa parte dos trabalhadores mais pobres, nesse período da pandemia, tem tido seus direitos retirados e têm sido submetidos a condições insalubres de trabalho. Não tem condições e várias vezes não tem, por exemplo, à sua disposição EPIs, equipamentos de proteção individual, e a própria situação da quarentena, que deveria ser algo feito para os trabalhadores também, já que durante todo esse período da Covid-19, o que nós constatamos é que a quarentena, o isolamento social, só foi permitido para quem é rico, para quem de fato é poderoso nesse país, e quando os trabalhadores tinham que voltar para os seus empregos, caso isso não acontecesse, eles seriam demitidos e não conseguiriam se sustentar e sustentar suas famílias. Então essa luta que o Bruno tem feito pela resistência da sua categoria, pela liberdade de expressão, pela liberdade de manifestação, vem no sentido também de colocar um exemplo para todos os lutadores populares, que tentam se levantar para defender seus direitos e defender os direitos do povo pobre, que tem sido tão atacado nesse último período e que nesse momento agora, com esse caos social e também com esse caos sanitário, e que também já teve mais de 83 mil mortes, é necessário que o Bruno tenha a sua voz respeitada e tenha seus direitos respeitados. Então, estamos aqui hoje para fazer essa saudação ao companheiro Bruno da Rosa, um importante lutador social, e para que ele possa continuar se manifestando e defender seus direitos políticos que são tão importantes nesse momento da pandemia. Fala galera, meu nome é Laís, sou militante da Juventude Vamos à Luta, da Corrente Socialista das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Eu milito na UF de Niterói, sou parte do diretório acadêmico do meu curso de Psicologia. E lá no DAPSI, a gente é parte da exigência pela retirada imediata da punição que a Conlurb aplica aí ao companheiro Bruno da Rosa, punição completamente arbitrária. Somos solidários aí ao companheiro que estava aí nesse momento tão delicado de pandemia, lutando por condições de trabalho para sua categoria, que é uma categoria linha de frente, um trabalho essencial, que tem tido aí, né, uma série de desprezo e de ataques por parte dos governos da direção da empresa. Assim como a linha que a gente tem observado nacionalmente, né, que é a linha do governo Bolsonaro e é a linha também dos governos estaduais, que é de aproveitar a pandemia do coronavírus como se fosse uma janela de oportunidade para avançar aí nos ataques contra a juventude, contra a classe trabalhadora. Isso fica muito expresso, né, para a gente da juventude, na pressão que existe hoje aí pela implementação do ensino remoto nas universidades, pelo Futuris, que está na pauta do Congresso, os cortes na CAPES, no CNPq, os cortes na Bolsa PIBIC, e a gente precisa responder. O companheiro Bruno estava dando essa resposta, né, lá dentro da sua categoria. Amanhã a gente tem aí mais um dia importante dessa resposta, que é o dia do break dos EPs, aí uma categoria que é muito jovem, né, tem em média aí 24 anos,
E eu fico muito orgulhosa de vir aqui prestar essa solidariedade, exigir a retirada da punição ao companheiro Bruno e dizer que nós não vamos arredar o pé, né? Vamos seguir aí na luta pelos direitos dos trabalhadores, pelo direito de trabalhar com segurança durante a pandemia e pelo direito à nossa vida. Pessoal, é realmente emocionante ver a juventude, movimento estudantil, os trabalhadores, o Gregório, né? Então, acho que foi um bom recado de que a Conlurb não mexeu com o lado fraco, né? Pelo contrário, o nosso lado dos trabalhadores e das trabalhadoras é o lado forte. Eu queria até falar uma coisa que está muito presente na nossa relação direta, até mesmo de trabalho, né? Eu sou professora do município e muitas escolas do município têm na cozinha as merendeiras, as agentes de preparo de alimento, né? Que são merendeiras, são cozinheiras e que são da Conlurb, da empresa, né, Conlurb. E o Crivella está ameaçando reabrir as escolas. Essas companheiras, a gente, inclusive, da rede municipal, está organizando uma greve para combater essa reabertura precipitada. E essas companheiras, infelizmente, não contam com uma direção do sindicato combativa, né, para fortalecer e construir essa greve. Aí eu fico pensando, se os trabalhadores que lá no início já não tinham EPIs, imagina quais vão ser as condições que a Conlurb e o Crivella não vão tentar submeter essas trabalhadoras e todos nós, né, num retorno precipitado às escolas. Então, é muito importante a gente se unir nessa luta também, né? Já fica aqui a denúncia contra a reabertura das escolas, já o anúncio de que a gente vai fazer uma greve na rede municipal de educação e cobrando aqui que o correto seria a gente fazer uma greve de todas as categorias que estão reabrindo de forma precipitada. A gente vai entrar num próximo bloco, que é de parlamentares que têm o mandato, né, à disposição das lutas. E aí a gente queria reservar um espaço muito importante para agradecer a companheira Mônica Francisco. Ela é deputada do PSOL aqui no estado do Rio de Janeiro e ela é membro da Comissão de Trabalho no Rio de Janeiro e apresentou um ofício na ALERJ, na Assembleia Legislativa e na Conlurb, denunciando a punição do Bruno. Então, Mônica, muito obrigada pelo seu apoio. E a gente vai ouvir a Mônica Francisco, que é deputada estadual aqui no Rio, né? O Glauber Braga, que é deputado federal pelo PSOL, David Miranda, que é deputado federal também pelo PSOL, e o Flávio Serafini, deputado estadual pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, deixando que esses parlamentares são parlamentares que a gente sabe que estão ao lado da luta dos trabalhadores, né? Vamos ouvir um pouquinho eles agora. Nesse momento difícil, desafiador da pandemia, onde muitos serviços essenciais não têm garantido aos seus trabalhadores e trabalhadoras a certeza de que eles mesmos e elas mesmas tenham a segurança para exercê-los. Por isso, a defesa de que todos os trabalhadores e trabalhadoras essenciais, em especial aqueles e aquelas que não pararam e não param um único dia, como os companheiros e companheiras da limpeza urbana, os nossos amigos e amigas garis. Por isso, a defesa de que eles e elas tenham acesso a equipamentos de proteção individual, que sejam cuidados e cuidadas assim como eles nos cuidam. Por isso, esse vídeo em defesa da luta pela segurança, pela vida desses trabalhadores e trabalhadoras, e que assim como o nosso companheiro Bruno e tantos outros companheiros e companheiras que vêm lutando para que se garantam direitos, não sejam, mais uma vez, vitimizados e atacados nesse processo. Queremos a garantia de que haja democracia, e democracia se faz garantindo a vida de todas as pessoas, sobretudo dos profissionais que são essenciais nesse momento. Toda a força à luta dos garis, toda a força contra qualquer tipo de retaliação e pela vida. Olha, toda a solidariedade a Bruno da Rosa. O que a Conlurb está fazendo é absurdo. Que história é essa? Um trabalhador faz reivindicações importantes
para os garis, para as garis, e ao invés de ser chamado para dialogar pelo presidente da empresa, ele é suspenso por 5 dias. Isso é um verdadeiro absurdo. O que o presidente da Conlurb deveria fazer era ouvir o grito desses trabalhadores tão necessários. Então, Bruno tem toda a nossa solidariedade e a gente exige a reversão, junto com os trabalhadores que estão mobilizados, dessa penalidade absurda. Repito, que o presidente da Conlurb se reúna com os trabalhadores e veja quais são as suas reivindicações. É isso que ele deve fazer. Toda solidariedade a Bruno. Fala galera, tudo bem? David Miranda aqui. Estou fazendo esse vídeo porque o Bruno Gari ele tem sido muito atacado, né, pelo trabalho que ele tem feito sempre à frente com os garis da cidade do Rio de Janeiro. E eu estou fazendo esse vídeo para me solidarizar com ele em primeiro lugar, mas também para poder reforçar a categoria no geral, que é muito sacateada com o governo Crivella, que foi muito sacateada historicamente e que fez várias greves históricas, que o Bruno estava nas linhas de frente aí, sempre lutando pela categoria. Então, Bruno, você tem total meu apoio, vamos na luta. Quando eu fui vereador na cidade do Rio de Janeiro, sabe que eu estava junto com os garis da cidade e a gente vai estar junto ainda nessa luta aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vamos em frente, querido. Tamo junto, força. Eles não passarão, mas nós passaremos. Um abraço. Oi, gente. Aqui é o deputado estadual Flávio Serafini e eu estou gravando esse vídeo para declarar o meu apoio à luta do companheiro Bruno Gari aí na Conlurb. A gente vive um momento muito difícil para a humanidade, com essa pandemia colocando em risco a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro, e existem alguns serviços que são essenciais, como o serviço de limpeza urbana. Só que para esses serviços acontecerem, é muito importante que haja condições de segurança no trabalho para esses trabalhadores. O companheiro Bruno tem lutado para que os garis do Rio de Janeiro tenham segurança no trabalho. E é inadmissível que ele seja punido, perseguido, retalhado por conta desse papel. Pelo contrário, esse papel tem que ser valorizado, fortalecido, e a Conlurb tem que ouvir mais os seus garis sobre a realidade que enfrentam nas ruas, com seus equipamentos e com seu trabalho diário. Então, toda força ao companheiro Bruno, toda força aos companheiros da Conlurb para que tenham condições dignas de trabalho, porque o trabalho de vocês é essencial para a sociedade. A gente vai ter um bloco dos vereadores aqui do pessoal do Rio de Janeiro, né, que vem enfrentando a política criminosa do Crivella, né, o Tarcísio Mota, o Renato Cinco, o Babá, que a gente já citou e inclusive já viu ele lá no início, mas não só os vereadores, a bancada do PSOL, né, mas a gente teve apoio também de outros vereadores, como foi o caso do vereador Raimon e da vereadora Rosa Fernandes, que apresentaram na Câmara e na Conlurb um ofício em defesa do Bruno pela retirada da punição. E agora a gente vai ver o Tarcísio Mota e o Renato Cinco falando para a gente. São vereadores de luta aqui do Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Eu sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, e eu estou gravando esse vídeo para declarar o meu apoio e solidariedade ao companheiro Bruno da Rosa, liderança dos trabalhadores da limpeza urbana na nossa cidade. O Bruno, desde que se destacou como um dos líderes da greve da Conlurb em 2014, vem sofrendo sistematicamente de perseguição. Inclusive, ele chegou a ser arbitrariamente demitido, né? Uma injustiça que só foi revertida depois de um ano de muita luta e mobilização. Dessa vez o Bruno, inclusive membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, estava denunciando as péssimas condições de trabalho na Conlurb durante a pandemia. E a repercussão desagradou a empresa e o Bruno foi novamente perseguido e arbitrariamente suspenso do trabalho
durante 5 dias. É um absurdo que a empresa trate os trabalhadores sem se preocupar com a saúde e ainda puna aqueles que estão preocupados com a vida, né, de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, todo o meu apoio e solidariedade ao companheiro Bruno da Rosa. Estamos juntos, Bruno. Vamos impedir que essa barbaridade prossiga na Conlurb, não só no que diz respeito à perseguição política aos trabalhadores, mas também à falta de respeito com a vida das pessoas. Estamos juntos. Só a luta muda a vida e lutar é um direito. Nesses tempos de ódio, de autoritarismo em que vivemos, reafirmar esses princípios é um dever. Por isso eu venho aqui hoje me solidarizar com todos os trabalhadores que estão em luta pelo direito à vida, em luta por melhores condições de trabalho, em luta pelo respeito aos seus direitos. Em especial quero me solidarizar com o Bruno, companheiro de luta da Conlurb, Gari, que foi duramente perseguido. Nós seguiremos cobrando o fim de todas as perseguições, de toda e qualquer sanção, processo, etc. O que Bruno fez é um direito democrático. O que Bruno fez foi defender os trabalhadores de sua categoria. E isso precisa ser respeitado e valorizado. Assim como todas as outras categorias que seguem em luta. Saibam, vocês têm aqui no nosso mandato um espaço de apoio para isso. Seguiremos na denúncia de todo autoritarismo e no anúncio de uma vida nova, de um futuro melhor. Não queremos voltar ao velho normal. Queremos construir um futuro novo. Só a luta muda a vida. Um grande abraço. Pessoal, a gente está nessa chuva de solidariedade aí que a gente recebeu. Eu falo a gente porque é o companheiro Bruno, mas quando mexe com um, mexe com todos, né? Então, mexeu com todos nós. A gente está indo para o último bloco, né? Que é um bloco muito importante, como a gente falou lá no início, né? O bloco das solidariedades internacionais. A gente vai ouvir agora dirigentes da UIT, da Unidade Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, da qual nós aqui no Brasil somos seção também, né? Nós da CST PSOL. O primeiro que a gente vai ver é o companheiro Rainer Rios. Ele é dirigente do MST, que é o nosso partido irmão lá no Chile. Depois a gente vai ver o Pollo Sobreiro. Ele é secretário-geral da União Ferroviária de Trabalhadores, de uma seção oeste, lá em Buenos Aires, na Argentina. Vai falar para a gente também o companheiro Juan Carlos Giordano. Ele é deputado nacional, deputado como se fosse deputado federal, né? Pela Esquerda Socialista, que fez parte da FIT, a Frente de Esquerda dos Trabalhadores, da FIT Unidade, lá na Argentina. E também a gente vai ter o companheiro Miguel Hernandes. Ele é dirigente do Partido Socialismo e Liberdade na Venezuela. Vamos ver agora os nossos companheiros internacionais. Compañeras y compañeros, soy Oso del MST de Chile, sección chilena de la Unidad Internacional de la de los Trabajadores, Cuarta Internacional. Quiero dar un fraternal saludo, partiendo un fraternal saludo solidario al compañero Bruno da Rosa. Hemos estado desde Chile acompañando su campaña en solidaridad a las medidas que ha tomado la patronal por su legítima exigencia de las medidas mínimas de seguridad contra el coronavirus. Acá en Chile, las trabajadoras y los trabajadores también estamos siendo atacados por una política brutal de la patronal que no pone como primera prioridad nuestras familias, nuestras vidas, nuestra seguridad, sino que pone como prioridad los negocios. No por nada Chile sigue a Brasil y Perú en la cantidad de contagios y la cantidad de fallecidos por coronavirus. Eso nos hace abrazar aún más la causa de un compañero que ha salido en defensa de las trabajadoras y los trabajadores que necesitan medidas mínimas de prevención. Desde Chile queremos reiterar nuestra solidaridad, seguimos totalmente dispuestos a acompañar esta lucha. Queremos darle un fraternal saludo a las compañeras y los compañeros
de la CST de Brasil, de las compañeras y los compañeros de las otras secciones de la Internacional, de la Unidad Internacional de los Trabajadores que han acompañado esta lucha. Un fuerte abrazo desde acá de Chile y seguimos solidarizando y en la lucha contra los gobiernos capitalistas, contra sus políticas negligentes frente al coronavirus que nos exponen a millones de personas, contra el intento de descargar la crisis económica sobre la espalda de los trabajadores y los pueblos. Desde la República Argentina, los trabajadores ferroviarios de la Unión Ferroviaria Seccional Gran Buenos Aires Oeste, Buenos Aires, repudiamos el brutal ataque que ha recibido el compañero Bruno da Rosa, Comisión Interna del municipio de Río de Janeiro, que exigía medidas de seguridad por el COVID-19. Exigimos el retiro de todas las sanciones del compañero y que cesen las persecuciones. Desde aquí, Buenos Aires, Argentina. Socialismo y Libertad y su corriente sindical Secura, enviamos nuestra solidaridad internacionalista al compañero Bruno da Rosa, perseguido por la empresa de limpieza de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, por denunciar las pésimas condiciones de trabajo que tienen los garí en el marco de la pandemia. Rechazamos la práctica de criminalizar la protesta, como también hace en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro. Todo nuestro apoyo y solidaridad desde el Partido Socialismo y Libertad a Bruno y la lucha de los garí en Río de Janeiro. En nombre de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad de Argentina, enviamos este saludo solidario para repudiar una vez más la injusta y arbitraria suspensión laboral del compañero garís Bruno da Rosa, miembro de la Comisión Interna para la Prevención de Accidentes en su lugar de trabajo de la Compañía Municipal de Limpieza Urbana del municipio de Río de Janeiro, sancionado por el hecho de defender a sus compañeras y compañeros de trabajo por los reclamos de higiene y de seguridad laboral en el medio del COVID y la pandemia. Esta sanción se suma a otras persecuciones contra el compañero Bruno da Rosa, entre otros ataques antiobreros a las condiciones laborales de todos sus compañeros de trabajo. Entonces exigimos a la gerencia de la empresa y al municipio de la ciudad de Río de Janeiro el retiro inmediato, el castigo arbitrario. Fuerza, compañero Bruno da Rosa, toda la solidaridad de Izquierda Socialista y de Argentina y del sindicalismo combativo de nuestro país. Acho que mesmo para quem não domina o espanhol, ficou bem claro, né? E perdendo uma palavrinha ou outra, uma frase ou outra, ficou bem claro o apoio que essa luta e o companheiro Bruno recebeu aí pelo mundo. A gente vai agora para o encerramento do nosso ato. A gente queria ouvir um pouquinho do Bruno, né, falando como é que está a situação dos trabalhadores, dos governos, enfim, quais são as perspectivas de continuidade das lutas no Brasil também. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito emocionado, assim, estou bastante feliz pelo apoio, a solidariedade. Os governos e os patrões, seja ele a nível nacional, seja ele a nível internacional, eles têm um projeto. Esse projeto está diretamente vinculado em acabar com nossos direitos, acabar com a nossa dignidade, acabar com a nossa vida. E a forma que eles utilizam e a forma que se expressa isso é que, em meio a uma pandemia, nós, trabalhadores da Conlurb, uma categoria tão essencial, não somos valorizados pelo prefeito Marcelo Crivella, porque, inclusive, o governo Bolsonaro, com a medida de ajuda aos estados e municípios, vetou o aumento aos trabalhadores de uma categoria tão essencial,
que são os trabalhadores, são fundamentais. Nesse sentido, é preciso falar com os companheiros, com as companheiras, que só há uma alternativa para a classe trabalhadora, que só há uma alternativa de organização para enfrentar esse momento de pandemia, para garantir o direito, para garantir a nossa luta. Porque nesse momento a patronal e o governo estão reunindo para saber como tira mais direitos da classe trabalhadora, como arrebenta e precariza a vida dos trabalhadores, dos favelados, dos menos favorecidos. E a gente precisa apostar na organização e na luta. Infelizmente, a maioria das direções sindicais estão corrompidas e, por isso, são um empecilho para a gente organizar a luta e a mobilização. Em contrapartida, estão acontecendo processos muito importantes que a gente precisa se apoiar e mostram qual é a resposta que a gente precisa dar, que são os trabalhadores de aplicativos, que são os metroviários que estão lutando para manter o que de fato eles tinham no acordo coletivo, porque o governo Dória e os patrões estão atacando. E se a gente não luta, e se a gente não organiza, os patrões e os governos vão tirar tudo que a gente tem. E vai acontecer desemprego. Não só nas empresas que estão sendo colocadas como exemplo, mas também dentro da Conlurb. E nesse momento, além da emoção, além da necessidade de fazer esse ato, e o ato é muito importante, a gente precisa deixar um recado. É muito importante que a classe trabalhadora se unifique para batalhar. É muito importante que os professores, que os metroviários, que os carteiros, que os trabalhadores da Conlurb enfrentem os governadores, os prefeitos e a política genocida do governo Bolsonaro. E eles não vão nos quebrar. Eles não me quebraram. Não me quebraram em 2014, não me quebraram em 2015. Porque eu sou daquelas pessoas que vejam a gente saindo 3 horas da manhã para trabalhar. E meu compromisso é com a minha categoria. O meu compromisso é com a classe trabalhadora. E nesse sentido é muito importante. Essa atividade prova que a solidariedade da classe trabalhadora é uma solidariedade internacional. E é possível unir nossos pares fora, dentro do nosso país e fora. Porque a gente precisa fazer o debate, e isso é importante, porque nós precisamos construir uma organização política que não pense só no momento de eleição. A nossa organização precisa disputar as eleições, mas nós queremos construir uma organização para mudar o mundo. E por isso eu convoco todos os companheiros e companheiros a conhecerem a organização que eu faço parte, a organização que me ensinou que a luta coletiva da classe trabalhadora pode derrotar os governos e pode derrotar o patrão. E que não há nenhuma saída individual, por mais inteligente, por mais hábil que você seja, que não seja a luta coletiva da classe trabalhadora, dos garis, dos professores, dos metroviários. Essa é a lição mais importante dessa live. E por isso eu finalizo aqui deixando o recado para conhecerem a nossa organização, mas também para agradecer os companheiros e as companheiras, as organizações, os movimentos sociais, os parlamentares que mandaram o vídeo e dizer que nossa luta segue firme e nós estamos de cabeça em pé. Eles não vão nos calar e nós vamos seguir pela continuidade contra a retirada da punição. E se eles aplicarem a punição, nós vamos fazer uma campanha financeira dentro da categoria para eles entenderem que a nossa luta é coletiva e nenhum companheiro, assim como fizemos com o companheiro de Madureira, vai ficar para trás. Então esse é o recado que a gente tem para dar para os governos, é o recado que a gente tem para dar para aqueles que nos atacam. Vamos junto construir a luta e derrotar os ataques do governo e dos patrões.
É isso, gente. É até difícil, né, falar depois de um ato tão importante desse, com tanta gente, com tanta participação. Nós da CST só temos a agradecer a todos os companheiros que prestaram solidariedade, especialmente ao IT, aos nossos companheiros, irmãos, né, que organizam a nossa internacional pelo mundo, em diversos países pelo mundo. Né? Como o Bruno falou, a luta vai seguir até a retirada da punição. E aí a gente queria só encerrar falando que amanhã também é dia de luta. Né? Amanhã tem o break dos apps, que é os entregadores de aplicativos vão fazer um novo dia de paralisação. Então é muito importante a gente apoiar esses trabalhadores que são absolutamente precarizados e que estão ousando enfrentar os patrões, né? Inclusive desmistificando o discurso que tenta dominar, dizendo que eles são empreendedores. São verdadeiros trabalhadores super explorados. Então, acho que o recado nosso é apoiar o break dos apps amanhã, 25 de julho, e apoiar todas as lutas da nossa classe, as greves da educação que estão para ser organizadas, a greve da Renault, que eu já falei aqui mais cedo. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada para todo mundo que assistiu a gente. A gente sentiu que quem ficou assistindo com a gente também foi uma forma de declarar o apoio. Então, muito obrigada a todo mundo. Em nome da CST, a luta vai seguir e vai se fortalecer.